E aí pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui novamente, sejam muito bem-vindos a esse canal. A gente está aqui hoje para mais um vídeo e hoje eu quero falar sobre o filme do Rambo, Rambo 5, Rambo Last Blood, Rambo até o fim. Eu já tinha decidido não fazer vídeo sobre esse filme. Eu já tinha feito um vídeo falando a respeito da trajetória, sobre um pouco da história dos filmes do Rambo, fiz um outro de um react do trailer, mas depois que eu assisti o filme eu fiquei com vontade de não fazer, sabe? Porque eu achei que o filme, enfim, depois eu contar as razões pelas quais eu não fiz esse vídeo antes, mas em função de um vídeo que repercutiu bastante aí alguns dias atrás, que eu postei a respeito do filme do Exterminador, eu quero trazer esse vídeo aqui hoje para tentar fazer um contraponto aí, um contrassenso, com relação aí e justificar o porquê que alguns filmes dão certo e outros não, mas eu achei interessante analisar e abordar, porque inclusive o pessoal deixou alguns comentários com relação a isso no canal, no vídeo, né, do vídeo do filme do Exterminador, e eu achei interessante fazer essa abordagem aqui agora, porque ao meu ver o filme do Exterminador foi um filme que não deu certo, é um filme que flopou por causa das pautas ideológicas. E já o filme do Rambo é um filme que vai totalmente na direção oposta, né? Ou seja, é um filme que mantém ali a sua essência, é um filme que continua sendo aquele filme ali reaça, aquele filme raiz, né? Aquele filme que a galera gosta, aquele filme que o pessoal já conhece, né? O Rambo mesmo, que o pessoal já está acostumado a ver. Mas o filme também flopou, o filme também não deu certo, o filme também fracassou na bilheteria, e é sobre isso que eu quero falar. Mas antes de começar, se me permitem, né? Eu vou abrir aqui um suquinho de cevada. E já que o YouTube agora me obriga a informar que esse canal, aliás, que os meus vídeos não são para criança, né, não são destinados ou não são produzidos aí para o público infantil, então vamos nos permitir agora fazer algumas coisas de adulto, né? Vou abrir aqui a minha cervejinha, né? E vamos tomar, né? Fazer coisas de adulto agora, né? O que adulto faz, né? Toma cachaça, conta mentira, paga boleto, né? Cachaça moada, eu gosto. Eu não vou mostrar porque eu não vou fazer merchan de graça pra esses caras, né? De repente, quem sabe, né? Se surgir aí alguma coisa. Bom, mas enfim, quem sabe, depois deixa nos comentários. Vamos fazer coisa de adulto agora, já que o YouTube agora não proíbe a gente de fazer vídeo para criança, ou pelo menos a gente tem que informar, e eu nunca tive interesse de fazer conteúdo infantil, né? Mas vamos ver aí, de repente a gente pode até trazer umas meninas aqui atrás de biquíni aí para fazer um, né? Beleza? Então vamos lá, vamos falar sobre o Rambo então. Enquanto isso eu vou aqui tomando a minha cervejinha. Eu estou sentindo uma treta! Vamos falar então, eu vou dividir esse vídeo em algumas partes, vou comentar a respeito de cada um desses aspectos que eu achei que esse filme não deu certo, e aí depois a gente vai sintetizar tudo. Vamos começar pela bilheteria, né? Vamos começar pela bilheteria e pela receita do filme, ou seja, o que esse filme gerou. Esse filme do Rambo, o quinto filme, o Last Blood, né, o Rambo até o fim, ele teve um orçamento de 50 milhões de dólares. Então, ou seja, o filme ao todo, né, no frigir dos ovos, custou aí 50 milhões de dólares. Ou seja, se você gastou 50 milhões e arrecadou 87, na verdade você não arrecadou 87. Você arrecadou 37. Porque os 50, logicamente, vai ser para pagar aí as despesas, né? Ou seja, vai ser para cobrir os custos. Ixi, começou a chover, hein? Ó, se começar um barulho aí, não se espantem não, não se estranhem não. Vamos continuar. Então você vai ter que ter uma bilheteria bem maior do que uma bilheteria que vai ter que ultrapassar pelo menos 2 ou 3 vezes o valor do que você gastou para fazer o filme. E no caso do Rambo não foi isso, ou seja, eles gastaram 50 milhões, no cara 87. No final das contas pagou o que gastou e ficou com 37. 37 milhões não dá para fazer o Rambo 6. Né? Se você for pensar que o anterior a esse, que era o Rambo 4, também ficou mais ou menos nesse mesmo patamar, e também não pagou o filme, né? Ou seja, não pagou um outro filme. Tanto é que o Stallone demorou algum tempo até fazer novamente essa sequência, e enfim, teve que desembolsar, teve que buscar patrocínio, teve que buscar apoio para poder continuar a história. Porém, esse filme ele fracassou na bilheteria, né? Em números ele não foi rentável, ou seja, não dá para fazer um Rambo 6 daqui um ano, né? Ou seja, eles vão ter que buscar aí outros recursos para tentar fazer isso. Com o passar do tempo, enfim, o filme flopou, o filme fracassou na bilheteria, o filme foi ruim. E muita gente falou que o filme do Rambo era um filme bom, porque era um filme raça, era um filme raiz, era um filme faca na caveira, era um filme de macho,
né? Aquele filme que o Rambo realmente não tinha pena e nem dó, nem piedade de trucidar os inimigos. Então, aquilo que era um filme, né? Ou seja, a gente quer ver Rambo, afinal de contas o Rambo é o Rambo, né? Esse era o comentário, esse era a principal defesa que o pessoal fazia com relação a isso. Porque veio vários comentários, o pessoal da Folha de São Paulo falou do filme, alguns críticos aí mais um pouco à esquerda, né? Enfim, o filme permaneceu ali fiel ali ao estilo que o consagrou, ou seja, ele foi bem ali na mesma linha da franquia, dos filmes anteriores. Isso aí agradou ali de fato os filmes do Rambo. Eu também gostei que o filme seguiu essa linha. Porém, o que não me agradou no filme é porque o filme é ruim, né? A gente tem um roteiro fraco, um roteiro preguiçoso, um enredo que não te empolga, um enredo que não te pega, que não te cativa, que não te deixa empolgado, que não te traz adrenalina, que não te traz emoção nenhuma, sabe? É aquela receitinha batida que a gente está acostumado a ver, sabe? A gente cresceu vendo aquilo, sabe? Passou pela adolescência, fase adulta, eu já estou com quase 40 e eu continuo vendo os mesmos filmes. Enfim, então para mim o filme é ruim por causa disso. Manteve a essência? Ok, beleza, tranquilo. Eu acho que era isso mesmo. Ou seja, se fosse alguma coisa diferente, a polêmica seria uma outra, né? Mas, de qualquer forma, o filme é ruim. E outra situação que também pegou bastante, principalmente a crítica bateu muito em cima, que esse filme ele não traz muitas pautas ideológicas, mas ele traz algumas pautas políticas, né? Algumas pautas políticas que são discutidas nesse filme. Principalmente a questão fronteiriça, né? Entre Estados Unidos e México, ou seja, tocou muito na questão da problemática da xenofobia, né? Ou seja, aquele preconceito contra o pessoal estrangeiro, né? Contra os imigrantes ilegais. Então isso meio que criou uma aura ali meio pesada no filme, né? Ou seja, o pessoal do outro lado da fronteira não viu muito bem isso. Isso é possível você perceber no momento em que a câmera passa para o outro lado da fronteira, ou seja, quando o filme muda de locação. Ou seja, de repente você está ali assistindo um filme com cores vibrantes, né? Um sol ali radiante, sabe? Aquelas cenas bonitas, aqueles planos bem abertos, aquelas paisagens. E de repente quando o filme passa para o outro lado da fronteira, meio que num passe de mágica a tela simplesmente muda o tom, né? As cores simplesmente dão lugar ali a um amarelado, um negócio meio sépia, sabe? Um negócio ali sujo, sabe? Um negócio meio assim que dá aquela aparência de ambiente pesado, ambiente bastante carregado, e isso, né, de alguma forma tende a tendenciar a opinião, né, das pessoas que estão vendo, das pessoas que estão assistindo, a dar uma outra visão, a dar uma outra interpretação do que tem para lá da fronteira, né, no caso ali México e Estados Unidos. Então assim, você apresenta uma paleta de cores que já traz aquela ideia, né, de filme assim, de ambiente pesado, né, de ambiente sujo, e com vielas, com casas, né, mal feitas, aquele ambiente totalmente suburbano, periférico, com um cenário totalmente tomado ali pelo narcotráfico, pelos cafetões. A impressão que dá é que para lá da fronteira é uma zona de guerra constante, ou seja, é tudo dominado pelo submundo do crime, né? As pessoas andam pelas ruas livremente com armas, matando, espancando, transgredindo a lei. É como se fosse um universo totalmente conturbado, totalmente ali destroçado ali, sem nenhum controle, sem nenhuma lei, um verdadeiro pardieiro, um verdadeiro inferno, o que é representado ali o lado mexicano no filme do Rambo. E isso pega mal, isso é muito ruim, né? Eu já tive essa sensação assistindo alguns filmes, até jogando jogos, né? Eu gosto de jogar videogame, eu já vi, uma vez eu fui jogar uma versão de Assassin's Creed, e eu me lembro que o personagem tinha uma missão em que ele vinha para o Brasil. E quando ele chegava aqui no Brasil, era só... Ele andava na rua, encontrava com prostitutas, encontrava com bandidos armados, sabe? E era perseguição, tiroteio. Aí você fica com aquela sensação, fala, poxa vida, então quer dizer que é assim que a gente é visto pelas pessoas, né, do outro lado? Depois o cara até foi lá, pediu desculpas, né? Assim, mas, cara, é um negócio... Teve outros filmes, Velozes e Furiosos, né? Quando o cara vem pra cá pro Brasil e aí o cara chega pra prender ele aqui e ele fala que isso aqui é o Brasil, mano, sabe? E aí sai aquele monte de traficante, sabe? Com um monte de armas, sabe? E aí você fica naquela, fala, poxa, mas é assim que eles enxergam a gente, né? Ou seja, é essa visão que eles têm da gente. Então eu imagino que pro público mexicano, para as pessoas que estão do lado da fronteira, a gente sabe que não é assim, né? Imagina como é que essas pessoas devem ter se sentido
quando eles se viram sendo representados daquela forma. E dito isso, não tem como fazer uma análise diferente. Esse filme realmente ele é ruim, mas ele não é ruim porque é o Rambo, ele não é ruim porque o Rambo tá lá matando os inimigos, não, ele é ruim porque o roteiro é ruim, o enredo é péssimo, sabe? O próprio Stallone tá muito apático no negócio, sabe? Ele não demonstra emoção, ele não demonstra uma interpretação mais forte. Tem até uma cena, e isso é um spoiler, eu acho que aqui a maioria já viu o filme, em que ele foi lá pro outro lado da fronteira resgatar a sobrinha dele, que ele, né, tem como filha, e de repente ele tá conversando com a garota e a garota simplesmente morre do lado dele. E é aquela hora que você pensa que o cara vai frear o carro de uma vez, vai esmurrar o volante, vai começar a gritar, sair desesperado, cair no chão, rolar na terra, sabe? Não, o cara simplesmente cobre a menina lá com um lençol, esboça um sentimento, não esboça uma reação que realmente faça você comprar a motivação do cara para depois se vingar. E aí no final é a coisa mais, assim, mais tosca, a coisa mais ridícula. Ele se esconde na fazenda, ele se enfia lá nos túneis, aí vem aquele exército de mexicanos, uns 30 lá, e aí os caras começam a entrar nos túneis, né? Ou seja, entra 4, 5, 6, e aí os caras vão morrendo, e os caras que estão lá fora, poxa, qual que era a primeira reação do cara? Pensar numa lógica, né? Vamos pensar aí uma situação mais lógica. Fala, poxa, tá dando ruim lá embaixo, né? Os caras estão, vamos esperar aqui fora, vamos jogar um gás, vamos fazer alguma coisa, vamos desempocar esse camarada, não. Os caras vão entrando um a um, e um a um o Rambo vai matando, tá? Das diversas formas. Parece que aquilo ali só serviu realmente para mostrar que o Rambo é muito habilidoso nas armadilhas, muito habilidoso ali nas formas, né, na maneira de matar. E não é que eu não goste de filme sanguinolento, eu não gosto de filme gore, eu gosto, eu acho legal. Eu me lembro que alguns filmes, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês, que me veio à cabeça agora. Não sei se vocês já assistiram o filme Apocalipto, do Mel Gibson, né, o filme onde mostra lá aquele índiozinho lá, nas florestas aqui da América Central, América do Sul, não sei. E aí o cara passa um verdadeiro calvário. Tem a sua tribo assassinada, tem a sua mulher deixada para trás. O cara vê os amigos, ele vê os outros indígenas da tribo dele serem sacrificados, serem mortos, sabe, serem humilhados. Então depois você compra aquela motivação do camarada. E quando ele começa a matar os outros índios, começa a preparar aquelas armadilhas e começa a matar eles das piores formas possíveis, né? E aí você sente que realmente aquilo ali tem uma motivação. E é semelhante ao que eles fizeram também em Kill Bill, né? Ou seja, que eles devastam, acabam com a vida da mulher, e depois a mulher volta ali com sangue nos olhos, ali, louca para vingança, né? E aí você compra aquilo ali porque você sente que ela tem aquela motivação, né? Ou seja, e não acontece no Rambo. A sensação que eu tive assistindo Rambo era, sabe quando você coloca veneno no pratinho, na cozinha, para as moscas, e aí vem caindo uma a uma, ou seja, vem uma morre, vem outra morre, vem outra morre. E aí as outras que estão vendo, que estão ali, aí elas vão também pro veneno. Ou seja, ela tá morta, não, mas eu vou aqui mesmo. Inimigos com QI menos 0, ou seja, o cara não tem a menor percepção, né, do perigo da realidade ali, e acaba se enfiando, se embrenhando ali, morrendo um a um. E aí o filme acaba, não deixa margem, não deixa nem uma ponta, nem um gancho para nada do que vai vir a seguir. Eu ainda continuo achando que o Stallone poderia ter encerrado, né, a franquia do Rambo de forma primorosa se ele tivesse acertado um roteiro onde ele morresse no final de uma forma, sabe, assim, bem dramática, bem emocionante, assim como o Logan fez, né, assim como o Hugh Jackman fez a despedida do papel dele pro Logan. Mas aí não, o cara simplesmente fez o mesmo filme que a gente já viu várias vezes e não tem jeito, não tem uma outra análise. Gosto, sou fã do Rambo, sou fã da franquia, cresci vendo aquilo, cresci tendo aquilo como referência, como ideia de filme de ação. Não vou deixar de gostar, não vou deixar de ser fã, porém, o filme é ruim. Então não tem essa de dizer porque um filme lacra e o outro não, um vai lucrar e o outro não vai, porque o filme do Rambo é uma prova viva de que realmente o fato de você fazer um filme reaça, de você fazer um filme realmente raiz, um filme de macho, né, um filme que realmente agrada aos fãs do personagem, isso não quer dizer nada, né? Ou seja, não é porque um lacra e outro não que vai dar lucro ou vai dar prejuízo. O que eu acho que
o que está faltando para os diretores, o que está faltando para os produtores de filmes de ação, realmente é ousar, realmente ir além, buscar ter uma criatividade para poder pensar outros roteiros, pensar outras formas de contar as histórias. Porque se continuar fazendo isso daí, cara, vai continuar sendo a mesma coisa, vai dar uma bilheteria ali, outra aqui, mas não vai ser algo que vai sustentar e o negócio vai acabar morrendo. Aí vai começar a dar espaço para o streaming, vai começar a dar espaço para as séries de TV, enfim, vai acabar que o cinema de ação vai acabar morrendo. Se a gente não tiver pessoas criativas, pessoas inventivas, pessoas capazes de ousar e romper com essa barreira da mesmice, né, do roteiro embatido, daquela historinha que a gente já conhece, vai acabar que a gente não vai ter mais cinema de ação como a gente teve no passado, como a gente teve aí nos tempos áureos, que a gente acostumava a assistir esses filmes, gostava e achava bom, e esses filmes ficavam guardados aí na lembrança e no coração da gente, e simplesmente vai acabar. Bom, então era essa a minha análise, era essa a minha opinião a respeito do filme do Rambo. Espero que você tenha gostado. Se você ficou até aqui, deixa o seu like ou deixa o seu dislike, mas é importante você reagir para que esse vídeo seja indicado para mais pessoas. E eu espero voltar logo logo, trazer mais novidade para vocês. Beleza? Então um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.